Seja muito bem-vindo ao primeiro dia da nossa semana de Blender Archivist, que na verdade serão 2 semanas de aulas intensivas ensinando para você como utilizar o Blender para criar visualizações arquitetônicas aqui dentro do Blender. Na primeira semana a gente vai estar lidando aqui com modelagem, tá? E na nossa segunda semana a gente vai estar lidando com renderização e entender como que a gente faz a cena ficar bonita, como essa cena que você está vendo aqui na sua tela, que sim, é uma cena rodando direto no Blender. Estou renderizando aqui para você ver ela funcionando em tempo real. Em tempo real, entre aspas, tá? Realmente aqui é só render preview mesmo. Mas enfim, o importante aqui é o seguinte, nós vamos estar lidando com essa parte de modelagem, que vai ser uma parte realmente focada em problem solving, ou seja, em resolução de problemas, para que nas próximas aulas a gente possa focar realmente no artístico, no fotográfico, tá? Mas indo direto ao assunto, qual é a primeira coisa que você tem que focar, que qualquer artista 3D de qualquer nicho deve focar, para poder começar um trabalho? É abrir o software 3D e criar um projeto novo, como esse daqui, tipo criar um projeto novo do zero? A resposta é não. A primeira coisa que você tem que fazer sempre será mesmo procurar por referências de fotos, tá? Se você quer esse arquivo de referências que eu criei, o link está aqui na descrição. Eu quero que você vá no link aqui da descrição e clique no Linktree, onde você vai ser levado para um local onde você vai achar um link escrito para você clicar no Telegram Semana Blender Archivist, tá? Para não deixar dúvidas, eu vou até mostrar para você aqui. Deixa eu só selecionar aqui o link. Vou te mostrar aqui agora, né? Por exemplo, essa aqui era a live que eu tinha tentado fazer e deu completamente errado. Mas como você pode ver, você vai encontrar aqui um Linktree, no qual se você clicar, você vai encontrar aqui, ó, Semana Blender Archivist. E clicando aqui, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde você vai poder fazer o download dos arquivos. Caso você seja aluno do curso de Blender para Arquitetura e esteja vendo isso no conteúdo exclusivo para alunos, isso não será necessário, o link vai estar aqui embaixo junto com as aulas, tá? Mas nesse caso aqui, enquanto o evento está rolando, os links estarão aqui dentro do canal do Telegram, o qual você deve clicar em Join Channel para ter acesso aos links. Eles são os primeiros links lá em cima, tá? Enfim, sem mais delongas, tendo as referências em mão, você também terá os links dos arquivos DWG do projeto, tá? Que mostrarão pra gente exatamente como é que esse projeto está feito, está desenhado no AutoCAD, tá? Importante. Projetos, quando a gente recebe do AutoCAD, você tem que dar uma limpada. Nesse caso aqui eles já estão bem limpos, mas essa limpada que eu digo é você tirar a cota, tirar a hatch, que não vai ser necessária, tirar a letra, que você não vai precisar, deixar só a informação que você precisa para modelar. Dá um trampinho? Dá, mas é parte do trabalho. Nesse caso já está limpo e, mais importante de tudo, tudo tem que estar, como você pode ver aqui, ó, se a gente for bem aqui embaixo, você vai ver que as coordenadas. E a coordenada tem que ser o mais próximo possível do 0, 0. Porque quando a gente vier aqui dentro do Blender, que a gente importar, a nossa planta baixa vai vir para o centro do nosso arquivo. Enfim, tendo em mente que você já tem as suas referências, você já olhou aqui como que são as fachadas, como que são os interiores, como que são os exteriores, você tem já o máximo de informação possível para poder trabalhar, né? Que você gastou um tempo fazendo isso daqui, não só baixou meramente o que eu te dei, mas enfim. Daí você vem para o programa 3D, seleciona tudo e deleta. Vamos até abrir aqui um do ladinho, vou criar aqui um outliner para a gente ver o que tem na nossa cena, tá bom? E nós vamos começar as importações. Então vou renomear essa coleção aqui para planta baixa, plantas baixas no caso. E vou começar a trazê-las para cá. Para isso você tem que vir aqui em Edit Preference e ligar um add-on do Blender chamado DXF Importer, tá? Esse DXF Importer vai permitir que você importe arquivos de AutoCAD para dentro do Blender. O Blender não suporta o arquivo DWG, que é o padrão do AutoCAD. Mas basta você ir no seu AutoCAD ou qualquer software CAD que você esteja utilizando, clicar em Save As e mudar o formato do arquivo para DXF. No caso, eu já te dei um arquivo DXF para facilitar a tua vida, mas com o projeto de cliente é só você salvar em DXF e mandar para o Blender, que já é, beleza? Tem aqui no canal, né, como importar AutoCAD para o Blender, o tutorial completo, e lá eu mostro esse workflow com mais precisão, mas aqui a gente vai passar rapidão, que é só para fazer tudo direitinho e rapidinho, tá? Só tomar uma aguinha. Top. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em File, Import, AutoCAD DXF. Vou localizar a pasta onde eu salvei os meus arquivos de AutoCAD que eu salvei, né? Nesse caso que eu salvei de DWG para DXF. E vou importar um por um. O processo é simples, é só selecionar e importar. Daí eu pego o arquivo, deixa eu só ligar aqui no cantinho. Isso. Vou colocar aqui no laranjadinho para ficar fácil de ver. E agora a gente vai rotacionar.
no eixo X, como você pode ver. Então, R para rotacionar e X para rotacionar no eixo X. 90 graus, Enter. Rotaciona, Z para rotacionar no eixo Z, né? R para rotacionar e Z rotacionando no eixo Z. 90 graus, Enter, e nós temos aqui o nosso primeiro corte. E a gente pode começar a repetir tudo, tá? Nesse caso, eu tenho o meu menu de importação aqui na minha tecla Q, que é o meu Quick Favorites, onde eu salvo as coisas que eu estou acessando o tempo todo. Nesse caso, a importação é o que eu tenho aqui. Então, vou tocar de DXF, importo o segundo. Tchau. Vou rotacionar aqui 90 graus, beleza. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Nesse caso aqui eu tenho agora a fachada lateral, rotaciona 90 graus no eixo Z, rotaciona 90 graus no eixo Y. E agora eu tenho que mover ela para ela encaixar nesse canto aqui. Segurar Ctrl não adianta nesse momento, porque o nosso snap está em increments. Isso quer dizer que ele vai mover em incrementos de 10 metros, dependendo da distância da minha vista. Se chegar aqui mais perto, vai ser incrementos de 1 metro. Então eu não quero incremento aqui, eu quero vértice. Então eu vou apertar G para mover, X para travar no eixo X e segurando Ctrl eu encaixo ali naquela ponta e como você pode ver, eu agora tenho a minha planta encaixada. Com tudo isso aqui selecionado, eu vou já até... Vamos deixar do jeito que está aqui, né? As nossas vistas, vou por assim dizer. E eu vou ocultá-las por enquanto, tá? Eu vou precisar delas depois. Então basta apertar a tecla H para dar o hide de ocultar. Não é hide de cor, é hide de ocultar, tá? Então agora a gente vai dar um Shift A para adicionar... Perdão, a gente vai dar aqui uma nova importação, né? Um file import. No meu caso está no meu Quick Favorites. Estou fazendo bagunça, barulho na rua, perdão. Ixi Maria, não é um motoqueiro não, é uma lambreta, velho. Vamos selecionar agora aqui a nossa próxima planta. Nesse caso vai ser o nosso piso, como você pode visualizar aqui. Nosso piso ele vai ter 3 partes diferentes, né? Se você olhar aqui, ó, vai ter dos pilares e vai ter essas 2 linhas diferenciadas aqui. Nesse caso eu vou só meter o Ctrl J e já era. Entre as 2 linhas que dá. Não dá pra gente dar Ctrl J entre isso daqui e isso daqui, porque isso daqui, se você olhar aqui no nosso outliner, está marcado como uma curva, tá vendo? E isso daqui... Como tem esse triângulozinho do Brainiac aqui, na verdade está marcado como uma geometria. Então essas 2 coisas aqui, ó, a gente pode dar Ctrl J infinito para dar join, que ele nunca vai fundir. Então você só funde objeto com o outro se eles forem da mesma classe, né? Então, mas não tem problema, isso aqui é o de menos. Que importa que a gente tem nosso peso. Vamos dar um Alt H aqui para desocultar a nossa fachada. Agora eu vou importar as últimas partes da minha planta baixa. Nesse caso aqui é essa parte daqui, se eu não me engano. Isso. Então, essa parte de baixo que eu vou ocultar. E essa de cima aqui, ó. Vou selecionar as 2, que tem 2 aqui. Dá um Ctrl J para juntar. G para mover. Z para travar no eixo Z. Segura Ctrl e dou Snap na fachada da minha casa. Que apertando 1 no teclado numérico eu consigo ver, ó. Que eu dei Snap exatamente aqui na altura da minha casa. Então, esse é o legal de você fazer o seu trampo com a planta baixa aqui. Entendeu? Lembrando que eu te peço que você não acompanhe esse tutorial fazendo ao mesmo tempo que eu. Eu te peço que você acompanhe esse tutorial da seguinte maneira. Eu te peço que você assista eu fazendo, termina de assistir o tutorial inteiro, aí depois você vai no Blender, abre, começa a fazer e você volta na aula para rever o que eu fiz e vai fazendo ali, tipo com a aula acelerada ou só pulando o vídeo mesmo, porque assim você não vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você vai fazer só uma. E a forma mais eficiente de aprender qualquer coisa é, primeiro você observa, depois você faz. Beleza? Então observa o que eu estou fazendo, absorve aquela informação para se familiarizar, depois você reproduz, tá? Então você reproduz com calma, sem ter que ficar prestando atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Quais 2 coisas? O que eu estou falando e a tua execução. Então vai devagar aí, beleza? Assiste primeiro, faz depois. Beleza, agora a gente só precisa importar aqui a nossa última planta baixa. Se eu não me engano vai ser essa aqui. Exatamente, que vai ser essa vista aqui. Agora a gente olha pela vista frontal apertando a tecla 1 do teclado numérico, G para mover, Z para travar no eixo Z, encaixa aqui em cima e como você pode ver, a gente montou o Lego da nossa casa utilizando as plantas baixas, né? Então se eu der um Alt H aqui, você vai ver que a gente tem tudo aqui montadinho e a nossa casa já está pronta. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho todos os pontos de snap da minha obra sem precisar me preocupar com as medidas, o que facilitará um pouco na hora da modelagem. Esse workflow é válido para todos os projetos que você pegar? Não. Esse workflow ele pode ser aplicável para projetos que você tem o arquivo DWG limpinho e pronto para utilizar, né? Então tipo, você vai dar uma limpada, trazer o DWG para a tua cena e utilizar as vistas para poder dar snap nas alturas e tudo mais, para poder fazer tudo certinho. Mas pode ser o caso de que não seja esse o melhor workflow para cada projeto. Cada projeto depende. Então o que a gente está treinando aqui é o problem solving. Você está aprendendo a resolver treta, né? Porque como que é 3D? 3D é assim.
Deu merda, resolve. Deu merda, resolve. Deu merda, resolve. É basicamente o mesmo que empreender. Deu merda, resolve. Então, o que a gente precisa é realmente resolver para fazer a nossa vida mais fácil, mais tranquila, né? Então, essa aqui é uma das maneiras que eu encontrei de fazer com plantas baixas. Se você receber arquivos de SketchUp, arquivos de Revit ou qualquer outro tipo de modelagem 3D, outro workflow vai ser necessário e daí é a tua experiência, né, e as técnicas que você for treinando que vão ser ali mais úteis dependendo do modelo que você esteja trabalhando. Se seja um modelo a partir de desenhos 2D ou se seja um modelo a partir de 3Ds do Revit ou do SketchUp. Lembrando que não importa de onde você receba, você vai ter que remodelar do zero, porque a geometria do ArcViz precisa ser otimizada, precisa ter bons UVs, precisa ser leve. Então, querendo ou não, receber arquivo de outro software você vai ter que remodelar sim. É uma dor que a gente passa, mas que o resultado é muito recompensador, porque o nosso trabalho fica muito mais bonito, muito mais profissional, tá? Enfim, saindo dessa tangente, agora nós vamos para a segunda parte dessa aula. Na verdade, terceira, né? Porque a primeira foi a parte de referências, a segunda foi essa parte agora de posicionamento de planta baixa, e a terceira agora é a modelagem das formas básicas. Então, só tomar uma água e a gente vai começar. Ai, falar por muito tempo é complicado, velho, porque eu gravei a live deu ruim, e agora eu tenho que gravar tudo de novo para poder ficar certinho, né, para vocês. O que eu não faço por vocês e para divulgar meu curso? Tem que dar descrição. Lembrando que ao final da primeira e da segunda semana haverão links de cupom de desconto para o curso de Blender para arquitetura, tá? Então aguardem aí que eu vou soltar os cupons de descontos para vocês. Se já tiver soltado, o link está na descrição. Enfim, o que vai rolar aqui? Eu vou começar a utilizar esses pontos de snap para poder fazer aqui a minha modelagem básica. Então eu vou vir aqui com o meu cursor 3D, vou posicionar ele segurando o Ctrl em alguma quina aqui. Shift A, Edge, Plane. Del do teclado numérico para me aproximar desse plane, vou snapar ele ali na ponta. Top, sempre segurando o Ctrl. E nesse caso aqui eu vou só deletar essa esquina de cá, selecionar ele todo aqui, fazer uma extrusão para cima. Então E para Extrude, Z para extrudir no eixo Z. Lembrando que eu estou dentro do modo de edição, o qual você acessa com a tecla Tab, tá? Então, aí eu vou pegar esses dois aqui, mover, segurando o Ctrl e dando Snap. Olha que facilidade que é trabalhar quando você não tem nem que se preocupar com as medidas, né? É só vir aqui, Extrude com a tecla E, dar Snap no final e tcharam! Temos a nossa modelagem. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Outliner e jogar todas as minhas plantas baixas para essa coleção aqui. E esse plane aqui eu vou apertar M de Move to Collection. Sim, esse atalho não faz o menor sentido, mas fazer o quê? New Collection, vou chamar de modelagem. Top. Vou dar um OK aqui. E essa aqui é a nossa parede final. Agora eu posso ocultar aqui e a gente pode ver o que a gente está fazendo. Esse objeto eu vou ocultar por enquanto com a tecla H de Hide, que é esconder em inglês. Vou apertar 1 para vir pela minha vista frontal e com a ferramenta de selecionar, vou selecionar todas as plantas baixas superiores, apertar Hide, né? H para dar Hide. E vou colocar meu cursor 3D aqui em qualquer lugar, beleza? Só para dar aqui um Shift A, Add Plane. E vou continuar aqui fazendo o mesmo processo. Eu vou dar Snap aqui na quina, entrar no modo de edição com a tecla Tab, selecionar as quinas que eu quero e vou sair fazendo extrusões, né, movimentos e extrusões que sejam coerentes aí com a forma da minha casa. Nesse caso aqui eu vou mover aqui até o último snap possível, nesse caso eu acho que é esse aqui. E aqui a gente entra na situação onde a gente tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, né? Nesse caso daqui a gente pode resolver, tem uma maneira de resolver isso aqui seria extrudir no eixo Y, nesse caso, então clica o botão do meio, segura e arrasta nessa direção, solta quando estiver travado e segurando o Ctrl a gente dá snap ali na ponta e depois a gente dá um bevel, só nessas quinas aqui. O bevel a gente pode fazer tanto por aqui, pela bevel tool, que a gente pode clicar aqui e mover um pouquinho, vir aqui no bevel e clicar em, cadê a opção? Vértices, isso. A gente pode aumentar o nosso bevel aqui, aumentar o número de segmentos e começar a tentar fazer isso aqui ficar certinho. Essa é uma das maneiras de resolver. Por que eu não quero essa maneira? Porque a distância entre isso daqui e isso aqui vai ficar tudo desigual. Então eu vou dar Ctrl Z aqui para desfazer, vou deletar isso aqui que eu não quero. Segunda maneira, eu posso dar um Shift S, Cursor to Selected, para o meu cursor ficar no centro desses dois vértices aqui. Alt A para desselecionar tudo e eu posso adicionar um círculo aqui no meio, o qual eu posso aumentar o tamanho dele até ele ficar do tamanho que eu quero, aumentar a resolução dele para ela ficar com resolução melhor até o tamanho que eu quero, né? E depois dar Enter e resolver as quinas ali. Não quero fazer dessa maneira também, mas é uma forma possível. Enfim, qual a maneira que eu vou fazer? Vou selecionar esses dois vértices aqui, Shift S, Cursor to Selected,
Desseleciono e seleciono somente aquele vértice da ponta ali, daquela quina de lá, e vou utilizar a Spin Tool, que é essa ferramenta aqui, a qual eu vou rotacionar ela aqui até certo ponto, mudar aqui o ângulo para 180 graus, então se isso aqui estiver minimizado, levanta, tá? E os segmentos eu vou colocar em 64, que eu acho que já é uma resolução que fica legal para esse ponto. Beleza, tudo feito, eu posso selecionar toda essa... Opa, posso sair da ferramenta aqui, selecionar toda essa quina de cá e dar um M de Merge, e dar um Merge by Distance, que dessa maneira ele vai fundir qualquer vértice duplicado que exista por aqui. M Merge by Distance, como você pode ver, ó, um vértice revolvido, que... Deixa eu fazer aqui, ó. Que vértice era esse? Era esse aqui, ó. Tá vendo? Tem um em cima do outro aqui. Então a gente vai dar A para selecionar tudo, M Merge by Distance. Beleza? Dessa maneira, ó. Tá fundido. Agora a gente seleciona só essa quina de cá, ó. E F de Fill para fechar as faces que estão ali aparecendo. E só para dar esse toque final aqui nessa quina, eu vou dar um Ctrl R para criar um recorte. Então, Ctrl R recorta. Coloco o meu recorte aqui, Ctrl R recorta, segurando o Ctrl e dando Snap, coloco o recorte ali, segura essas duas pontas, Extrude, e clica, segura e arrasta com o botão do meio do mouse, encaixa aqui no cantinho, e como você pode ver, a gente tem agora a forma que eu precisava. O único problema é que a gente tem um monte de linha interna aqui que tipo a gente não quer, né? Um monte de linha bosta aqui. Então, seleciona tudo, X para menu de deletar, e clique em Limited Dissolve, que ele vai dissolver todos os vértices ali que a gente não precisa para nossa geometria. Nesse caso, eu não vou querer fazer o Limited Dissolve porque ele vai acabar tirando coisa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar somente o que eu preciso. Então, venho para o modo de seleção de linhas e vou selecionar apenas as linhas que eu não quero, que são essas linhas aqui. X, Limited Dissolve, e como você pode ver, dessa vez ele preservou toda essa minha quina aqui, ó, que eu estou selecionando com a tecla C de Brush Selection, aqui, só para você visualizar, beleza? Então a gente tem um grande engon e sim, engons não são um problema. Relaxa a periquita aí, tá? Engons são a solução nesse nosso caso aqui, que eles vão facilitar muito a nossa vida. Agora eu vou dar um Alt H para desocultar tudo que estava oculto. Selecionar apenas isso aqui que eu tinha acabado de modelar. Tab para entrar no modo de edição. Vou olhar pela vista frontal aqui. Vou fazer uma extrusão. Z para extrudir no eixo Z. E dar um Snap aqui nessa quina, que assim o que a gente vai ter é a modelagem básica aqui do nosso objeto. Modelei errado. Por quê? Porque eu não selecionei do jeito certo. Então a gente seleciona tudo, Extrude, encaixa e beleza. E agora sim. Agora o negócio está bonito. Beleza? Com isso, a gente finaliza a parte do que seria a blocagem, né? De a gente fazer as formas principais. Mas tem uma forma aqui na nossa obra que ela não é realmente a coisa mais fácil do mundo, que é esse topão aqui. Que é um topão realmente mais desenhado na mão, para poder dar uma personalidade para essa obra e não fazer ela ficar parecendo meramente um quadrado. Porque, honestamente, sem essa parte de cima, bom, sim, ela é só um quadrado. Então, isso aqui é realmente para dar um design, para dar uma característica, uma assinatura. É o topetinho da casa, né? Vamos lá. Para fazer esse topetinho aqui, a gente vai ter que ser um pouquinho mais esperto, a gente vai ter que usar um pouquinho a cabeça, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para fazer o topetinho da casa? A gente vai selecionar aqui apenas essa planta baixa, que é a planta baixa do topetinho, e nós vamos selecionar também essa daqui, que é a fachada. Barra do teclado numérico vai levar a gente para a Local View, uma vista isolada, onde a gente só vai ver os objetos que a gente selecionou. Beleza? Aqui dentro dessa Local View vai ser mais fácil, porque a gente vai estar isolado, tranquilo, sem nada para nos atrapalhar na nossa vista. E a gente pode começar a modelagem. A primeira modelagem que a gente vai começar vai ser essa quina aqui, que ela é meio chatinha de fazer. E para isso a gente vai utilizar uma ferramenta que a gente... um objeto, na verdade, que a gente ainda não utilizou. Que é um objeto chamado curva, que é muito parecida com as splines do 3ds Max, tá? Então eu vou pegar o meu cursor 3D, aqui na ferramenta cursor 3D, segurando o Ctrl, vou dar Snap aqui na quina externa da minha parede, tá? Lembre-se de usar a quina externa, beleza? Shift A, curva, curva Bezier, beleza. Eu vou deletar essa aqui que está torta, ficar apenas com essa que está reta, encaixar ela aqui, fazer uma extrusão com a tecla E de Extrude e encaixar na quina externa aqui. Top! Com isso, a gente vai rotacionar isso daqui e isso daqui até elas ficarem mais ou menos retinhas aqui. Aí a gente só tem que aumentar o tamanho de cada uma delas para elas encaixarem certinho aonde a gente precisa. Só que se a gente selecionar as duas ao mesmo tempo e escalonar, você vê que elas se afastam. Por que isso? Isso porque o Blender tem essa seguinte ferramenta aqui, que são os Transform Pivot Points. Por padrão, ele vem aqui na opção ponto médio, que pega o centro de todos os objetos selecionados como ponto médio e faz as operações a partir daquilo. Nós queremos fazer a operação em cada parte, em cada handle individualmente.
Então, para a gente fazer as duas ao mesmo tempo em cada um individual, a gente vai selecionar Individual Origins, que dessa maneira, quando eu apertar S para Scale, a gente consegue escalonar os dois ao mesmo tempo, tá vendo? E isso aqui vai fazer o nosso trabalho ficar muito, mas muito mais rápido, tá? Beleza, vamos terminar de rotacionar, né? Eu vou sempre rotacionando eles aqui com a tecla R. E você pode estar visualizando que ela está toda craquelada. Isso é porque ela está com baixa resolução. Então a gente vai vir aqui nas opções de curva, no Object Data Properties, aqui em curva Bezier, e nós vamos aumentar a resolução para 64. Isso vai dar para a gente aqui bastante resolução para a gente trabalhar, tá vendo? Top. Com isso, nós temos a área externa da nossa paredinha pronta, só que a gente não quer mais a curva, né? Tipo, a curva, legal, beleza, a gente pode modificar ela aqui um pouquinho para deixar ela mais encaixadinha, se for o caso. Você pode até ir segurando o Shift, né, na hora de fazer a operação, para poder ficar bem mais suavezinha. Mas no geral já tá bom. Tipo, eu não vou utilizar a curva direto do meu AutoCAD, porque como você pode visualizar, ela tá com baixa resolução. Isso quer dizer que com baixa resolução a bicha vai ficar feia na saída final. Mas se você quiser, você pode simplesmente copiar a curva do AutoCAD e trazer ela para cá que vai dar tudo certo. Beleza? Mas nesse caso eu fiz por fora, não precisa ser 100% exata, até porque ela é bem desenhadinha, então não é como se ninguém fosse realmente reparar que ela está levemente diferente. Em ArcViz, você está preocupado mais com comunicação e menos com precisão. É necessário ser preciso? Óbvio, estamos falando de arquitetura. A arquitetura é de certa forma uma arte mais exata, né? Mas aqui a nossa principal preocupação é comunicar algo de acordo com a obra do arquiteto. Enfim, como a gente não quer mais a curva, então vamos apertar o botão direito e vamos converter para uma malha. Dessa maneira, nós temos aqui a malha agora, como você pode estar visualizando, beleza? E agora nós vamos começar a fazer umas extrusões aqui. Então essa ponta aqui eu vou extrudir com a tecla E do teclado numérico. E do teclado numérico. Caramba, tô sabendo legal. Com a tecla E do teclado, Ctrl para dar snap, eu vou fazer uma extrusão aqui. Sempre indo aqui por fora, extrusão aqui. E aqui a mesma coisa. Nessa ponta de cá, a gente quer fazer uma curva aqui. E a gente já aprendeu um jeito tranquilo de fazer uma curvinha aqui. Então, é só extrudir isso daqui de uma ponta a outra, né? Sempre olhando aqui pela parte externa para a gente poder dar a volta. Seleciono esses dois, Shift S, Cursor to Selected. Pode até deletar esse vértice extra aqui. E agora eu vou vir aqui na minha ferramenta, dentro do modo edição, Spin, a qual eu vou dar aqui um 180 graus negativo, no caso menos 180 graus, top. Foi negativo porque senão ela é para o outro lado, tá? E a resolução eu vou colocar aqui em 32. Eu acho que 32 de resolução já resolve o nosso problema aqui. Vou sair dessa ferramenta e como você pode ver, a gente já tem a curvinha aqui que a gente precisava, tá vendo? Beleza. Isso daqui, se a gente olhar na nossa referência, ó. Vamos vir aqui. Isso aqui são uns banquinhos, uns locais aqui onde tem umas plantinhas, tá vendo? Então a parede acaba aqui mesmo, tá bom? Beleza. Com isso, com essa paredinha feita, a gente pode vir nessa outra ponta, fazer uma extrusão dessa aqui, ó. Viu que não ficou 100% aqui, ó, mas tipo, tudo bem, tá ligado? Porque isso aqui realmente não vai fazer diferença no visual final. A gente pode extrudir isso aqui no eixo Y, encaixar aqui, depois mover um pouquinho para frente para compatibilizar ela com a curva que já está acontecendo aqui. Se você quiser, é claro, tá? Fazer uma extrusão aqui, encostar ela aqui, fazer outra extrusão e levar essa aqui até o final. Aí tu me fala, Augusto, mas aqui não é até o final. Bom, na minha referência é. Então, para evitar complicação, eu vou fazer dessa maneira, tá? E do jeito que está aqui, acho que já está filé. A gente pode selecionar tudo, olhar pela vista frontal e utilizar a nossa... Fazer uma extrusão aqui no eixo Z, né? Então, apertando a tecla Z para travar. Segura Ctrl e utilizando a nossa fachada como snap, a gente já tem aqui a forma principal do nosso objeto, tá vendo? Bom, perfeito. Só que nesse caso, vamos terminar, né, de fazer a volta aqui. Entra no modo edição com a tecla Tab. Fazer uma extrusão aqui nesse canto, top. Mesmo método aqui, então a gente extrude de uma ponta a outra, sempre olhando o lado externo. Aqui eu fiz caquinha, né? Vamos selecionar os dois vértices. Beleza? Extrude de uma ponta a outra, seleciona os dois vértices superiores, Shift S, Cursor to Selected. Seleciona essas duas pontas e deleta, que a gente não vai usar elas. Ferramenta Spin, rotaciona. Bota aqui 180 graus, com a resolução de 32, acho que já é o suficiente. Podemos sair da ferramenta, voltar para a ferramenta mover e terminar de fazer a nossa parede dessa maneira aqui. Beleza, vamos deixar desse jeito aqui por enquanto, se necessário a gente muda depois. Acho que a gente teria que colocar mais ou menos aqui para acabar, na verdade. Mas beleza, agora com tudo isso daqui, nossa parede está com a espessura de papel, o que não faz o menor sentido. Então vamos dar espessura para ela. Para dar espessura para a parede, sem ter que fazer extrusões ou operações loucas, basta a gente vir aqui em Modifiers, Add Modifier,
Solidify Modifier. Olhando pela vista topo, a gente vai colocar aqui 20 centímetros e a gente vai ver que a parede vai levar para as direções que a gente precisa, tá vendo? Dessa maneira aqui. Clica aqui em Even Thickness, que ele vai fazer com que todas as espessuras sejam iguais. E no meu caso aqui, por alguma razão, tudo deu certo. E isso aqui é mundo ideal. Deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Como assim? Eu vou entrar no modo de edição, botar aqui no modo de seleção de faces, né, que é esse daqui. Vou aqui em Select e vou clicar aqui em Select Random, assim, beleza. E aqui nesse Select Random eu vou dar um Ctrl I para inverter. Dando Ctrl I nesse Select Random, na verdade é um Shift N. Ctrl Shift N, dessa maneira. Isso, era isso que eu queria fazer. Como vocês podem ver, dessa vez aqui tá tudo cagado, tá tudo dando errado. O que aconteceu, Augusto? Por que tá tudo bugado? Eu vou desligar aqui a minha visualização e uma coisa que pode acontecer durante o seu trabalho é que quando você estiver trabalhando, as suas faces elas podem estar orientadas na direção errada. Como assim? Algumas faces podem estar olhando para dentro e outras para fora, como é no caso aqui. Então ele está com algumas faces viradas para o vermelho e outras para o azul. O mundo ideal é que todas têm que estar viradas para o mesmo lado. Então você seleciona tudo, Shift N para normalizar os normals, tá? Se você quiser, você pode inverter aqui, né? Clicando nesse campinho aqui embaixo, clicando em Inside. Mas de modo geral, a gente quer que o modo azul esteja para fora, na direção da nossa câmera, da nossa vista, e que o lado vermelho esteja para dentro, para que os nossos modifiers funcionem perfeitamente. Com isso, todos os modifiers vão funcionar de maneira perfeita e natural, e a gente pode vir aqui na Viewport, Overlays e desligar Face Orientation, tá? Que essa é uma ferramenta de troubleshooting, de resolução de problemas, tá? Com isso, a gente pode voltar da nossa vista local, apertando a barra do teclado numérico novamente, e nós podemos arrastar essa modelagem aqui para a nossa camada, né, para a nossa coleção de modelagem. E podemos renomear. Isso aqui a gente vai chamar aqui de parede, piso... Não, parede... Vou botar LV3. Esse aqui, vamos colocar aqui de parede LV2. Esse aqui eu vou chamar de parede piso. Pronto. Piso porque esse é ground level, né, no caso. Pode chamar de level 1 também se a gente quiser. Mas como você pode visualizar, o resultado que a gente vai ter aqui no final vai ser esse daqui. O da gente ter a nossa forma principal da nossa obra, que é o blocking, né? Tipo a forma básica da nossa modelagem 3D, que é essa forma daqui. A gente não tem aberturas, não tem nada ainda, mas a gente já tem o suficiente para ver como que essa obra aparece. Dicas finais e bônus. Como você pode ver, o shading aqui ao redor está todo craquelado. Como resolver isso? A gente vai vir aqui selecionar o objeto. Botão direito, Smooth Shading. Augusto, cagou tudo. Vem aqui nesse cantinho, Normals, Auto Smooth. O que eu faço para não ter que ficar vindo nesse cantinho o tempo todo? Eu clico com o botão direito aqui, nesse campinho de Auto Smooth, bem aqui, e clico aqui em Add to Quick Favorites, que assim eu vou apertar a tecla Q, e aqui no meu Quick Favorites eu vou ter o Auto Smooth aqui embaixo à minha disposição. Então posso clicar nesse meu objeto, selecioná-lo, botão direito, Smooth Shading, cagou o meu shading todo, Q, Auto Smooth. E tudo vai ficar bem, beleza? Pode até fazer a mesma coisa para esse aqui, ó, Smooth Shading e Auto Smooth. Não que precisa, porque é só uma grande caixa. Mas dessa maneira a gente chega no final da nossa primeira aula da nossa semana de Blender ArchiViz. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa que nós aprendemos é a importância das referências. Sem referências, nós não teremos informações o bastante para poder basear a nossa vista. A gente ia ter que ficar igual barata tonta, tentando encontrar as informações aqui na planta baixa. Caso você receba isso num projeto real, é importante que o arquiteto te dê desenhos de referências, croquis ou fotos de obras similares com as features que ele está colocando na obra. Então, um painel de referências como esse daqui que você está vendo é extremamente importante. O software que eu estou utilizando para o meu painel de referências se chama PureHef. Só procurar na internet, PureHef. Procura no Google, eu sei que você sabe usar o Google, beleza? Se você não souber, aí pô, complicou, né, amigo? Mas enfim, depois disso a gente aprendeu que a gente pode importar as plantas baixas, tá? Tem uma aula mais detalhada sobre importação de planta baixa aqui no canal. Procura aqui por importar DWG no Blender ou importar AutoCAD no Blender, que você vai achar a aula completa, tá aqui no canal também. Posicionamos ela aqui para a gente utilizar de snap e baseado nesses snaps nós fizemos o blocking, que é a parte inicial aonde a gente modela a nossa cena, beleza? Enfim, com isso nós chegamos ao final da nossa aula.
Se você gostou dessa aula, já sabe, só comenta aqui embaixo o que você achou. E não esquece de me dar o seu feedback se você tiver alguma dúvida para a gente poder passar isso na aula que vem, beleza? Forte abraço para você e eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais!